Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao capítulo 2, com a aula 3, onde nós vamos falar a respeito, da hipótese atômica, ou seja, da possibilidade da existência do átomo, agora, de acordo com estudos da química, experimentos. Então, as primeiras evidências, assim, realmente científicas, de que poderia haver realmente a existência desses átomos, na verdade, isso só surgiu ali mais ou menos no século XVIII, como eu comentei com vocês, ali no ano 1800, mais ou menos, tá? Então, essa hipótese da existência de um átomo, ela foi proposta por John Dalton, tá? A partir de alguns experimentos relacionados a essa área da química. Então, o que aconteceu? Outros cientistas, digamos, que vieram antes do Dalton, eles já tinham realizado alguns experimentos, Eles também já haviam lançado essa hipótese, de que poderia sim existir aquele átomo conforme lá, ou semelhante à teoria atomística lá do Leucípito Demócrito, mas nenhum deles escreveu de fato. Então, o primeiro a escrever essa teoria, de como seria esse átomo foi o Dalton, por isso que ele é, então, conhecido, por ter lançado essa teoria. Não significa que ele foi o primeiro, mas ele que escreveu, que formulou. Os experimentos também, não foram todos realizados por ele, então já havia sido, realizado alguns estudos anteriores e ele, com base nesses estudos, com o conhecimento desses outros cientistas e com algum, experimento dele também, ele formulou essa ideia, tá? No caso, essa hipótese, ela ficou conhecida, então, como modelo atômico de Dalton, tá? Então, a gente pode chamar assim, a gente pode chamar o modelo da bola de bilhar, também é conhecido dessa forma, que a gente já vai ver por quê. Às vezes, também é conhecido como o modelo da esfera rígida. Então, existem várias formas de se chamar esse modelo. Tá? Por que a gente fala que ainda é uma hipótese atômica? Porque todos esses experimentos que levaram à formulação dessa teoria do Dalton, nenhum deles provou de fato a existência de uma partícula, ou a existência desse átomo. Mas os experimentos deles só seriam explicados se o átomo existisse, ou seja, se essa partícula de fato existisse. Por isso que é somente uma hipótese. Então, quais foram os fundamentos para esse modelo, para essa hipótese, tá? Então, nós temos 3 leis principais, 2 delas já eram conhecidas, então, pelo Dalton, e a terceira lei foi proposta por ele, tá? Então, a primeira lei é a lei da conservação da massa, que foi proposta por Lavoisier, Então, segundo Lavoisier, se você tem um sistema que é fechado, toda quantidade de material, ou seja, toda a matéria que entra, necessariamente a mesma quantidade vai sair depois de uma reação química. Ou seja, nós não temos nem o consumo de matéria ou de massa, nem a geração de massa também, tá? Então, isso dizia já o Lavoisier. Existiam também alguns experimentos e foi formulada uma lei por Proust, onde ele disse que se eu tenho uma determinada substância, ela sempre vai ter os mesmos elementos e esses elementos vão estar combinados sempre na mesma proporção, tá? Então, essa é conhecida como a lei das proporções constantes. O que ele quer dizer com isso, tá? Só em resumo. Vamos supor que eu tenho uma amônia aqui, Eu tenho nitrogênio e tenho 3 hidrogênios. Ele quer dizer assim, que toda amônia vai ter sempre nitrogênio e hidrogênio para ser amônia, e a quantidade de nitrogênio sempre vai ser 1 para a cada 3 hidrogênios. É isso que caracteriza essa substância aqui, que é a amônia, tá? É isso que ele quer dizer com essa teoria dele. Então, Dalton, ele tinha o conhecimento dessas 2 leis, digamos assim, que tinham sido propostas, então, por Lavoisier e Proust.
E ele realizou também experimentos que não tinham relação com isso, né? Na verdade, ele estudava muito a questão da meteorologia e comportamento de gases, enfim. Mas nos experimentos dele, ele acabou verificando um pouco mais além do que o Proust, né? E aí, ele também sugeriu uma lei, onde ele chamou lei das proporções múltiplas, né? Então, o que o Dalton, ele observou nos experimentos dele? Ele diz assim nessa lei, né, que se dois elementos são combinados, tá, para formar mais do que um composto, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um elemento aqui, ó, por exemplo, tá? Tenho o carbono, aqui, desculpa. Tenho o carbono e o oxigênio, tá? Esses dois, eles são combinados para formar vários tipos de substância. Isso realmente é possível, a gente sabe disso, né? Não quer dizer que, porque eu combino carbono e oxigênio, eu tenho somente uma possibilidade de combinação. Não, ele queria dizer que existe a possibilidade de várias combinações, né? Ou seja, de eu obter substâncias distintas a partir dos mesmos dois elementos. Mas, né, caso eu obtivesse, então, mais do que um componente desses, né, se eu colocasse uma determinada massa de um componente A, vamos supor, tá? Que eu coloco uma certa massa de carbono para reagir, né? A quantidade de massa de B, né? Ou seja, de oxigênio, que eu vou colocar para gerar essas substâncias distintas, né? Vai seguir uma certa proporção de números inteiros e pequenos. Pelo enunciado, eu sei que é difícil a gente associar, tá? Por esse motivo, eu até fiz a aula complementar, onde fala bastante sobre essas três leis, eu falo um pouquinho melhor o que significa, tá? Então, eu só vou exemplificar aqui, e se vocês não entenderam, vocês dão uma olhadinha na aula complementar, que tem mais exemplos referente a essas leis, tá? Mas a questão que ele quer dizer é a seguinte: se eu manter a quantidade de carbono, tá? Vamos supor que sejam 3 gramas de carbono, tá? E eu colocar 1 grama de oxigênio, né? Se eu mantiver a mesma quantidade de carbono, para mim gerar um outro composto à base de carbono e oxigênio, nesse caso o CO e nesse caso o CO2, significa que eu vou ter que colocar aqui o dobro, né, de oxigênio do que eu botei aqui. Ou seja, a relação, né, carbono-oxigênio no CO, que é de 1 para 1, e no CO2, que é de 1 para 2, né? Esse 1 e 2 de oxigênio são valores pequenos e inteiros, tá? Ele queria dizer assim, ó, que é como se não fosse possível, por exemplo, né, baseado numa quantidade X, vamos supor, de carbono, esse carbono se ligar com vários oxigênios, né? Tipo assim, ó, tudo bem se ligar com 1, se ligar com 2, quem sabe se ligar com 3, né? Mas se esse valor fosse muito absurdo, tipo vários e vários oxigênios, é como se isso não fosse possível, tá? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Eu sei que é um pouquinho complicado, tá? Mas deem uma olhadinha lá na aula complementar, que eu acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. Deixa eu fechar aqui. Certo? Então, aula complementar sobre leis ponderais.